Alô? Bom, eu sou Ana Maria Mauad, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e eu quero parabenizar, né, a iniciativa da Rosângela, né, a coragem da Bia, né, a reflexão a respeito desse todo esse processo pelo Joaquim. Né? Nós fazemos parte de uma Câmara Técnica de Acervos Audiovisuais, Sonoros, ligados ao Arquivo Nacional, mas ao Conselho Nacional de Arquivo, né? Ao CONARC, que eu acho que, em certa medida, também é um campo importante para a gente levar essa discussão. Né? Eu acho que o CONARC ele tem que se manifestar em relação a isso, porque ele é uma instância ligada diretamente ao governo federal. Todas essas colocações, elas me levaram a refletir a respeito de um processo que eu acho que é meio ao contrário disso que vocês estão fazendo. Né? Eu venho trabalhando fotografia como fonte histórica desde os anos 80, né? Eu fiz a minha tese de doutorado em 90 e venho orientando trabalhos nesse sentido. E o que eu encontro é uma dificuldade muito grande do pesquisador. Pesquisador que não é colecionador, em ter acesso a essas imagens, o que encarece sensivelmente a pesquisa. A gente tirou um manifesto na ANPU, na Associação Nacional dos Pesquisadores de História, para que a gente pudesse ter um acesso mais facilitado a isso. Né? Tem pessoas que, inclusive, desistem de trabalhar com fotografia, porque o trabalho com fotografia seriada é proibitivo. Né? Se você vai trabalhar na Biblioteca Nacional, cobram R$10 a reprodução. Às vezes você consegue no Arquivo Nacional um valor menor. Se você quer trabalhar numa coleção privada, como a do Moreira Salles, você desiste, porque você não consegue nem hora para entrar lá. Eu consigo, tudo bem, né? Mas meu aluno, pesquisador que está começando... Então, quando vocês estavam falando, e o trabalho da Rosângela, que eu vi muito rapidamente, mas o que ele me chamou a atenção? Né? Me chamou a atenção justamente por uma fala final que você apontou. A imagem histórica, né, a fotografia, mas a imagem histórica, principalmente a fotografia que está ganhando, ela começa a estar ganhando um valor agregado. Esse valor agregado, ele é um valor de entesouramento. Então, você, cada vez mais, transforma uma peça que é pública e que deve se tornar, principalmente as imagens que estão nos acervos públicos, que foram gerados por uma iniciativa pública de construção ou da memória daquele trabalho, ou, enfim, a gente sabe que todo documento é um monumento, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma função trabalho ali, que pertence ao universo público. Então, a minha ideia, a minha questão, né, e talvez é um desdobramento disso, quanto mais pública essas imagens se tornarem, públicas no sentido de acesso, públicas no sentido de publicadas, quer seja na internet, quer seja nos trabalhos acadêmicos, né, quer seja sendo suporte de reflexão substantiva, não coffee table book, né, porque isso aqui não é um coffee table book, isso aqui é um trabalho de reflexão. Né, eu acho que isso vai tornar cada vez mais difícil, ou vai reservar a caverna, que não é de Platão, né, a fruição desse objeto. Né, porque eu acho que cada vez mais a gente permitir o acesso. O que os colecionadores querem? Que a gente não abra o acesso, que a gente fique preso dentro de casa, que a gente crie muros, que a gente coloque câmeras de vigilância em cada esquina. Eles querem que a gente não se mova, eles querem que a gente não pense, eles querem que a gente não produza. Eles querem transformar o objeto em fetiche, eles querem transformar a história em mercadoria. Isso eu não compactuo, eu não vou compactuar. Então eu acho que, ao contrário do que eles querem, eu quero fazer o oposto. Eu quero transformar essas imagens em cada vez mais públicas. É divulgar arquivo em parceria com a universidade. Sabe? Se você estava falando que a instituição não tem dinheiro, você tem um administrativo, todo o dinheiro que eu capto para a minha universidade vai no meu CPF. Quer dizer, eu tenho umas costas largas, acabei de ganhar um projeto temático da FAPERJ, no meu nome, no meu CPF. Então, eu acho que aí eu estou fazendo um certo desabafo, né? Mas o que o Joaquim chama a atenção é importante. Eu acho que as universidades, junto com as instituições de pesquisa, com as instituições de guarda,
elas devem realmente se organizar por meio das suas associações e criar manifestos regulares, não é só na hora que eu for, é regulares, contra a mercantilização da história, em favor de um espaço público visual, onde as pessoas tenham acesso à imagem, discutam a questão autoral, transformem esse espaço realmente no culture piece, né? Capitaneado pelo Estado, tomara que seja, sabe? Porque aí a gente fica cada vez mais salvaguardado no espaço público contra a sua privatização. Tá vendo? Desculpa pelo tabaco, mas... Alguém mais? Faz você que eu falo. Alguém vai falar? Eu quero fazer. Você faz depois eu faço. Faz, desculpem, mas é que naquela hora eu poupei, não quis falar, agora em cima do que ela falou. Num certo sentido, isso desvia, né, da questão direta do livro da Rosângela, mas é parte, né? São questões, né, Rosângela, como eu falei, todas suscitadas pela obra. Ana, eu estou de inteiro acordo, eu sei exatamente do que você está falando, eu vivo dos dois lados dessa história. Eu sou servidor público, também encarregado de zelar por um patrimônio, mas eu também sou professor universitário e sou pesquisador. E, por exemplo, eu sou um doutor tardio e quando eu fiz meu doutorado eu tive muitas dificuldades. É a versão, tempo mais recente, né? Agora, nos anos 2000, na segunda metade dos anos 2000, eu vivi muitas dificuldades, inclusive para obter autorização, para reproduzir, enfim. E uma tese de doutorado, na Universidade Federal. Em resumo, eu digo o seguinte, toda essa área disso que a gente chama política de reprodução, né? A política de reprodução nas nossas instituições, a meu ver, tomou um rumo que hoje se mostra equivocado, especialmente porque a gente está vivendo a era digital, e a era digital começou ontem, vamos lembrar. Há 10 anos atrás nada disso existia. Quem tinha um celular com câmera em 2001, 2002, 2003, levanta a mão. Ninguém. É porque o celular com câmera começou por aí, pessoal. Chegou no Brasil em 2002, 2003, tá? Né, os laboratórios, as maquininhas digitais para fazer cópia, enfim. Então é muito novo, 10 anos, 12 anos. E isso causou uma revolução completa. Isso e também o boom da pesquisa no nosso país, né, a valorização da imagem, da pesquisa com imagem enquanto fonte primária, tudo isso trouxe a gente a essa situação de inviabilização a qual você se referiu. Há uns anos atrás, numa mesa redonda que eu participei num congresso em Porto Alegre, eu falei sobre isso, foi publicado, isso é uma publicação, quer dizer, eu já tenho isso registrado impresso. Eu disse, eu também me considero responsável por essa política maluca que está aí hoje, né? Quer dizer, quando tudo isso começou a ser estruturado, eu participei dessas discussões com os colegas de outras instituições e houve uma renovação das políticas que, a meu ver, ficaram mais justas e democráticas, mas em poucos anos elas se mostraram inviáveis. Porque quando eu entrei no serviço público, isso era assim em muitas instituições, eu quero falar aqui da virada dos anos 70 para os anos 1980, muitas instituições eram assim. Se uma pessoa queria reproduzir, ela tinha que fazer um pedido à direção geral. E tudo dependia de boa vontade, de quem indicou, de não sei o que, se podia conseguir ou não. Era muito complicado. Não havia política clara. E eu, na biblioteca, me batia contra isso, né? Quando eu fui trabalhar lá, eu não estava na iconografia, eu era designer na biblioteca, mas eu falava, como é que pode a Biblioteca Nacional ser assim? A gente tem que ter uma política clara, regras, preço, seja lá o que for, né? E qualquer um que chegue, pesquise e cumpra aquelas regras vai ter as suas imagens. E eu via pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, que semanalmente iam na biblioteca e reproduziam esses acervos e depois vendiam em empresas que estão aí até hoje, tá? Tem um em São Paulo que chama Iconografia, do Vladimir Saqueta, era do Paulo César, falecido, todo respeito a ele. Eles têm dezenas de milhares de imagens da biblioteca, que eles vendem até hoje. Você pega um livro da Companhia das Letras hoje, está lá, imagens, página tal e tal, Iconografia, do seu Vladimir Saqueta. Aqui é uma imagem da biblioteca, tá? Que o Paulo César foi com um colega lá, reproduziu, botou lá e vende até hoje. E a gente tem muita coisa. Então eu, imagina, eu vestia a camisa da biblioteca, eu ficava pé da vida com isso. Então, olha só, eu fiz isso na biblioteca, eu não, nós, né, com muitos colegas. E numa época em que várias instituições fizeram isso, na primeira metade dos anos 80, criaram políticas de reprodução. E era assim, todo mundo pode ter acesso, né,
direito à imagem, domínio público, e a gente tinha uma taxa que cobrava R$10 na época, uma coisa assim, era um valor por imagem. Mas eu, quando chefiei iconografia durante 10 anos, eu sempre dizia, olha, o choro é livre, ou seja, aquele que acha que não pode pagar isso, né, que venha conversar conosco. Para tudo haverá um jeito. Agora, a gente parte de uma norma, de uma regra, que a maioria das pessoas seguia. E mais, todos esses recursos eram pagos à sociedade de amigos da biblioteca. E a sociedade de amigos cobrava uma taxa de 20% e 80% voltavam para nós. E eu comprava acervo. Eu posso dizer aqui, eu comprei um facsímile do The Pencil of Nature, de Fox Talbot. Eu comprei uma história da fotografia, Histoire de la Photographie, me esqueci agora o nome dele, de 1945, que para mim é a história da fotografia mais bem ilustrada da historiografia da fotografia. Eu comprei isso na França, outro eu comprei em Nova York. Fiz grandes aquisições, só com dinheiro de reprodução, né, uma vez que a direção não dava dinheiro para comprar. Aí esse negócio cresceu, era maravilhoso, aí mudou a direção da biblioteca, veio um novo presidente, um outro coleguinha virou coordenador de administração, o olho deles cresceu, a sociedade de amigos foi virando os inimigos e acabaram com tudo, né? Aumentaram o preço da taxa, hoje o dinheiro vai todo para o Tesouro Nacional, a sociedade de amigos não se mete mais nisso. Bom, foi tudo 100% inviabilizado. E a coisa avançou de tal jeito que eu concordo, o mundo mudou e a gente não se adaptou. E hoje, o que a gente é isso. Eu reconheço, eu também errei. Eu estava equivocado. Eu assumo, mas o mundo mudou, pessoal. Então hoje, é isso aí que você falou. Né? Instituições como aquela em que eu trabalho, inclusive, eu acho que está muito difícil. Eu tenho um caso agora de um bolsista da Bolsa Marc Ferrez, da Funarte, que está tendo dificuldades na biblioteca. Eu prometi ele que eu vou, não, pode deixar, Leonardo, eu vou tentar interferir para te ajudar. Aí eu paro e penso, falo, caramba, que loucura. Isso tudo tinha que estar sendo disponibilizado. E quanto mais rápido você... o que acontece assim, correr atrás do prejuízo hoje seria... Hoje, com o digital, vai ser muito mais fácil chegar num ponto em que isso tudo vai estar disponível num clique. Você compra pela internet, não tem que nem fazer a visita. Né? Agora, o problema é o seguinte, porque o colecionismo cresce, o mercado cresce, a gente tinha que ter mais agilidade, mais pressa em aparelhamento para justamente coibir, assim, se isso tudo, essa ideia da visibilidade é incrível, né? Você falou, é perfeito. Quanto mais exposto, mais visível, menos fetiche é, menos interessante é para o cara na caverninha dele. Então, né, que seja melhor, que torne tudo mais acessível, que assim realmente você democratiza e tira o aspecto do preciosismo que alimenta os curtos, né, inclusive. Né? Agora, o que precisa para aparelhar, eu não faço ideia de quanto dinheiro e quanto tempo seja necessário. Não, a questão do tempo de envolvimento também, você tem que ter uma equipe preparada para isso, né? Eu só queria perguntar uma coisa, assim, acho que é fundamental isso que você falou, Ana, do CONAC. O CONAC tomou uma posição de que ele é uma câmara técnica e que nós forçamos muito na primeira Conferência Nacional de Arquivos, e que o CONAC não fosse mais vinculado à direção do Arquivo Nacional, mas sim ao gabinete do Ministro da Justiça. Do gabinete do Ministro da Justiça que vai sair políticas públicas para o setor de arquivo. E aí aquela coisa que a gente faz no Brasil, foi tudo meio abafando, então, mas foi uma proposição que nós colocamos. Eu fico muito chateada quando nos comparam ao Instituto Moreira Salles, porque eu queria muito viver daquele dinheiro público. Não. Mas assim, o dinheiro do Moreira Salles é um dinheiro público, tanto igual ao meu. Ele é um dinheiro de uma renúncia fiscal de um banco. Só que quando interessa para ele, ele é privado. Quando interessa para ele é público. É o melhor dos mundos, eu adoraria viver nesse mundo, mas... não vivo. Eu não posso dizer para um pesquisador, como eu escutei na Moreira Salles, tudo que eu tinha do Maracanã eu recolhi, porque agora essas fotos vão estar em alta e depois a gente vai tentar fazer livros nossos sobre esse assunto. Não, todo mundo que quis ver Maracanã veio aqui, enfim, e viu, e pesquisou, e fotografou, e fez o que tinha que fazer. Acho fundamental as parcerias com as universidades. Eu tenho me batido por isso nos últimos 8 anos. Primeiro porque eu sou a única doutora aqui, e o CNPq já me mandou vários avisos que no meu lápis já está deveras pendurado. Como o lápis vai para o Infaperd lá, e depois eu tenho que também resolver isso. Porque as estruturas são pequenas. Se a gente não tiver o apoio das universidades, não vai dar certo.
Eu lembro quando eu dava aula na UF de História e Arquivo, e a maior dificuldade era para os meninos entenderem que isso aqui não é o Google. Você não vai chegar aqui e apertar um botão e as roldanas irão andar e vai vir uma caixinha, todas as respostas da sua tese. Querido, isso não acontece. Isso aqui é uma viagem ao século XIX. Se você não tem perguntas, o arquivo não tem respostas para você. Você pode ficar aqui... perguntou, Carol não vai e se lê, é isso aí, entendeu? Eu acho que a gente falha também que não está preparando esse historiador para este novo mundo, que não é o mundo da universidade só, porque o mundo da universidade não vai dar conta dessa avalanche de gente que tem por aí. Uma saída que a gente fez aqui, primeiro quando eu cheguei a gente tinha que trabalhar com a coisa das imagens, a gente fez um seminário sobre direito de acesso à informação para tentar que as pessoas entendessem como é que isso estava acontecendo. E eu tirei a associação de amigos, que no nosso caso era uma associação de inimigos, enfim, porque o dinheiro ia para uma conta deles do Banco Itaú, eles compravam as coisas, não faziam patrimônio para a secretaria, as coisas quebravam, a secretaria não podia consertar porque ela não tinha dado entrada naquele material. E a gente trabalha hoje em dia aqui com contrapartidas. Então, temos computadores aqui de última geração, que nem na prefeitura você encontra, porque são feitos em contrapartida. Nós achamos que assim foi a maneira mais correta de trabalhar. Temos uma tabela para trabalhos acadêmicos a um preço, mas se você está ganhando dinheiro na Lei Rouanet para fazer uma exposição com as nossas fotos, você tem obrigação de nos pagar. E o teu dinheiro tem um canal específico. Você está comprando um computador, você está comprando uma impressora, você está nos dando luvas. Assim, você sabe exatamente para onde o teu dinheiro está indo. E a última questão que a gente fez agora, que é uma tentativa de aproximar a universidade, a gente fez um grupo de trabalho que foi aprovado pelo antigo secretário de Cultura e que a gente quer implementar, um grupo de professores universitários que nos ajude a todo ano pensar os caminhos do arquivo. Acho que é uma forma da universidade também poder abraçar a instituição, que para nós é fundamental.